Costumávamos pensar que o nosso sistema solar era talvez típico, normal, todos eles são como nós. Não, percebemos que existem sistemas solares por aí que são maiores, mais largos, mais rápidos, menores, que na verdade nós somos a exceção à regra. Isso significa que existem alienígenas por aí? Bem, isso significa que subestimamos a diversidade do que existe no nosso próprio quintal celestial. Se você colocar seu chapéu teórico, o que imagina que podemos encontrar? Você acha que existem futuras civilizações alienígenas ou civilizações inteligentes? Bem, deixa eu me arriscar e dizer que sim, eu acredito que eles estão por aí, eu acredito que existem outros seres inteligentes. Nós não somos os únicos nesse universo, certo? No entanto, a distância entre as estrelas é tão grande que você teria que ser extremamente avançado para chegar até nós, vindo de uma estrela distante, mesmo no nosso próprio quintal, na nossa própria galáxia. Então é possível que existam civilizações por aí que são mais antigas que a nossa, que já dominaram a arte da viagem interestelar, mas nós ainda não. Nós somos novatos nesse jogo, estamos apenas começando a lançar sondas para os planetas distantes e próximos. Bem, nós achamos que lá fora pode haver alienígenas que já dominaram a arte de se comunicar com sistemas estelares distantes, muito mais longe do que aquilo que conhecemos sobre a Terra. E isso nos leva a buracos negros, nos leva a pulsares, nos leva a todo tipo de coisas celestiais. Os buracos negros foram estudados inicialmente por Albert Einstein na década de 1930, mas ele acreditava que não poderiam ser observados. Eles são simplesmente grandiosos demais, fantásticos demais, é bom pensar sobre eles, mas não vão ser alcançáveis a partir do planeta Terra. Mas agora percebemos que os buracos negros podem ser, veja só, podem ser portais, portais para reinos distantes ao redor do universo. Então, se isto é uma folha de papel, e nós estamos aqui e há uma estrela distante aqui, pode ser possível dobrar o espaço e o tempo e assim podermos então saltar por um buraco de minhoca para uma parte distante da nossa galáxia. Agora, é claro, isso ainda é ficção científica. Nós não sabemos ao certo se isso é possível, mas as equações mostram que sim, se você tiver um buraco negro, talvez seja possível criar um atalho entre as estrelas. Assim como em todo filme da Marvel, uma pequena imagem giratória se abre e nós simplesmente pulamos para outra linha do tempo, o que abre muitas questões complicadas sobre o próprio tempo. E será que ele é linear, é circular? Existem múltiplos universos acontecendo simultaneamente? E se eu pular por um desses buracos negros, será que estou bagunçando o que está acontecendo na minha realidade atual? Bem, isso nos leva ao que está do outro lado de um buraco negro. Na verdade, no centro de quase todas as galáxias que vemos com nossos telescópios, acreditamos que existe um buraco negro. E então vem a próxima pergunta: o que acontece se você cair em um buraco negro? Você sai do outro lado? E a resposta é: nós simplesmente não sabemos. Mas existem matemáticas, existem teoremas matemáticos que mostram que pode ser possível sobreviver a uma passagem por um buraco negro. Não estou dizendo que isso vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser algo comum passar por um buraco negro, mas pode ser um portal para outro universo. E como seria isso? Bem, pense no nosso universo. Nosso universo é uma espécie de bolha, e essa bolha está se expandindo. Isso é chamado de teoria do Big Bang. Mas se a teoria das cordas estiver correta, isso significa que existem outras bolhas por aí, outros universos, que o nosso universo não é o único. Existe um multiverso de universos por aí, e talvez portais para alcançá-los através de um buraco de minhoca. E, novamente, isso ainda é especulação. Não temos nenhuma evidência concreta. Mas a matemática parece indicar que podemos estar em um banho de bolhas de universos. O que é isso? Pode explicar melhor? Eu ia dizer a mesma coisa. Fale mais sobre esse banho de bolhas de universos. Pense em um banho de espuma, onde temos diferentes bolhas que podem colidir para criar uma bolha maior ou podem se dividir e criar duas bolhas menores. Então essas são as movimentações que você tem com um multiverso de universos que agora achamos que pode existir.
Ao analisar a teoria das cordas, percebe-se que ela sugere que nosso universo pode não ser o único, que pode haver outras bolhas por aí, e essas bolhas podem colidir, podem se chocar umas com as outras, ou podem se dividir em duas bolhas menores. E por isso achamos que, pelo menos a teoria parece indicar, que pode haver um multiverso de universos por aí. Você pode explicar o que é a teoria das cordas, o que ela pode explicar e o que ela não pode, claro. Lá na década de 1930, tínhamos uma compreensão muito simples da matéria e da energia. Tudo era composto de nêutrons, prótons e elétrons. É isso aí, pessoal, esse é o universo, elétrons, nêutrons e prótons. E então, depois da guerra, construímos aceleradores de partículas, máquinas que podiam criar partículas mais pesadas. De repente, estávamos nos afogando com novas partículas subatômicas criadas pelos nossos aceleradores de partículas. E J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica, ficou tão frustrado que um dia anunciou que o Prêmio Nobel de Física deveria ir para o físico que não descobrisse uma nova partícula este ano. As pessoas estavam simplesmente se afogando nessas coisas, ok? Então foi assim por muitas décadas. Continuamos encontrando cada vez mais partículas subatômicas, dando a elas nomes bizarros. Não só nêutrons e prótons, mas partículas lambda e hiperons. Agora temos a teoria das cordas, que ainda não foi comprovada. Ok, então é por isso que não vamos ganhar o Prêmio Nobel tão cedo. A teoria das cordas diz: por que temos todas essas partículas? E a resposta é música. Essas são apenas notas musicais em uma corda vibrante, então isso seria um elétron, isso seria um próton, isso seria um nêutron. Eles não são nada além de diferentes vibrações de uma corda. E então, quantas vibrações existem? Bem, quantas notas existem em um piano? Se você pensar bem, há um número infinito de notas, porque você só precisa deixar a corda mais longa, mais forte, mais apertada, e você cria outro nó. Quantas notas há em um piano? Infinito? Existem infinitas notas que podem ser tocadas no piano. Então, se essa corda de um piano fosse uma corda subatômica, quantas partículas seriam possíveis com a teoria das cordas? Número infinito de partículas? Por isso estamos afogados em partículas subatômicas hoje. Quando eu era estudante de pós-graduação, fazendo meu doutorado, tive que memorizar o nome de todas essas partículas subatômicas. E eu pensei comigo mesmo, talvez um dia, quando você conseguir seu doutorado e te perguntarem por que existem tantas partículas, a resposta seria a teoria das cordas. Não é nada além de diferentes vibrações de uma corda. No livro você aborda esse tema. Esses são alguns de nossos dados favoritos. Recentemente discutimos isso com Neil deGrasse Tyson. 68% basicamente da nossa experiência é que o mundo é feito de energia escura, 27% é matéria escura, 5% é hidrogênio e hélio, e então 1% é praticamente todo o resto. Você pode explicar o que isso significa para pessoas que não sabem nada sobre energia escura ou matéria escura? O que significa dizer isso? A maior parte do que podemos acessar, ou a maior parte do que estamos no meio, é energia escura ou matéria escura. Achamos que matéria e energia escura são apenas notas musicais mais altas. Em uma corda vibrante, tudo que você vê ao seu redor, os nêutrons, os prótons, eles não são nada além das vibrações mais baixas de uma corda vibrante. Mas onde isso termina? Não termina, simplesmente continua para sempre. O próximo conjunto de partículas subatômicas que encontraríamos na Terra seria invisível. Elas não têm propriedades eletromagnéticas, não são como feixes de luz. Então, por que temos matéria escura? Elas não são nada além da próxima vibração, o próximo nó musical, a próxima nota musical da teoria das cordas. Além do nêutron, do próton, do lambda e assim por diante. É matéria escura, então matéria escura não é um mistério. Agora, como você prova isso? Isso é difícil porque é complicado fazer experimentos com algo que está tão distante. Estamos falando sobre matéria escura que envolve galáxias, e por isso é difícil encontrar um experimento pelo qual possamos capturar a matéria escura.
colocar em um frasco, analisar e dizer, não é nada além de uma vibração mais alta de uma corda, ok, mas a aposta é. Entre muitos físicos, a matéria escura não é nada além de uma nota musical mais alta, porque a teoria prevê que a próxima nota musical seria invisível. E, de fato, a matéria escura é invisível, exatamente como a teoria diz. Se você aplicar a teoria quântica não apenas ao nosso tipo de experiência diária ou até mesmo à nossa experiência celular, mas se você aplicar isso ao universo inteiro e aplicar, sabe, todos os princípios da teoria quântica ao universo inteiro, isso sugeriria a existência de universos paralelos. E não digo isso só no sentido de ficção científica. Mas se tudo pode existir, certo, em todos os estados e formas possíveis, por que o universo seria diferente? Bem, esse é o assunto de um debate enorme dentro da comunidade de física, por causa do fato de que nós temos a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que o universo começou a partir de uma única bolha, que então se expandiu rapidamente para criar as estrelas, as galáxias, você e eu. Mas por que uma só? Por que simplesmente apenas um universo que criou todo o universo como conhecemos? Por que não um multiverso desses universos? E a teoria das cordas parece indicar que esse é o caminho a seguir. A teoria das cordas é vista como a teoria final, onde todos os universos seriam diferentes estados de cordas em um multiverso chamado teoria das cordas. E achamos que, portanto, a teoria das cordas pode coexistir com outros universos diferentes. E até mesmo Stephen Hawking falou sobre isso. Stephen Hawking falou sobre esse fato. Se você for para a escala pequena agora, não para outras galáxias, mas para o seu próprio quintal, e olhar para distâncias pequenas, verá que o espaço não é liso. O espaço se torna borbulhante e existem universos bolha que nunca vemos porque são tão minúsculos que surgem e desaparecem imediatamente. E então, Stephen Hawking disse, o vácuo está cheio de pequenos universos bebês. E um dia, uma dessas bolhas simplesmente continuou existindo e se expandindo. E isso criou o nosso universo.